Voltei mais uma vez, gente. Vamos em frente, né? Tem bastante história ainda para a gente ver. Bom, continuando então lá, falando do DIP, né? Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, durante o governo, a terceira fase do governo de Getúlio Vargas, ele criou o DIP, que era um departamento para coordenar a propaganda do governo. Então, ele era colocado, né, com crianças, havia todo um esquema de propaganda para mostrar ele como sendo um presidente bonzinho, um presidente legal, aquele presidente que atende às necessidades do povo, mas ao mesmo tempo, o DIP, ele censurava os meios de comunicação. Então, da mesma forma que ele fazia a propaganda do governo, exaustivamente, ele impedia, o Departamento de Imprensa e Propaganda impedia outros meios de comunicação de falar ou de mostrar algo que pudesse manchar a imagem do presidente, né? Então, houve a censura. Vejamos algumas realizações do DIP, né? Nós temos aqui a Voz do Brasil, que até hoje nós temos, né, na rádio, as rádios, né, transmitem assuntos do governo no final da tarde. Hoje já mais flexível, né? Tem rádios que pode passar mais tarde a programação da Hora do Brasil, Voz do Brasil, ou pode ser feito realmente às 19 horas, né? Então, divulgava as realizações do governo. Vargas era apresentado como o pai dos pobres, né? Então, Getúlio tinha toda uma propaganda para exaltar a sua imagem. Aqui são comemorações do Dia do Trabalho, né? Os trabalhadores de várias indústrias desfilavam e olha quanta gente na arquibancada assistindo. Então, era um movimento assim que levava a população para as ruas, realmente uma exaltação ao presidente de uma forma muito intensa. Olha aqui uma outra manifestação, né, de um desfile, onde a imagem dele é levada na frente do desfile, né? Então, o governo, ele encomendava as coisas para que saísse tudo bonitinho do jeito que ele queria. E aqui também a gente tem a situação de encomendar músicas, letras que eram favoráveis à sua imagem. Eu vou tentar colocar para vocês, vamos ver se vai dar certo, hein? A música do Wilson Batista, nós temos aqui duas músicas, né? Uma foi de 1933 e a outra de 1940. Eu quero que vocês prestem atenção. Eu não vou tocar a música inteira, só vou colocar um trechinho para vocês ouvirem como era, né, a música da época. É interessante isso também, faz parte da história. Mas que vocês percebam a forma dele se posicionar. Aqui ele coloca que ele era vadio, né, que ele era, vamos dizer assim, vagabundo, talvez, né, e tinha orgulho de ser. E aqui não, aqui ó, sou eu que vou trabalhar, ele é o operário, o trabalhador. Então a censura não permitia mais músicas desse jeito. Isso aqui teve que ser mudado para que pudesse ser uma música viável naquele momento histórico, né? Eu vou tentar colocar para vocês aqui a primeira, que é Lenço no Pescoço, tá? Vamos lá, se vai. Meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso, eu passo gingando, provoco e desafio, eu tenho orgulho em ser tão vadio. Meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso, eu passo gingando, provoco e desafio, eu tenho orgulho em ser tão vadio.
Agora eu vou colocar para vocês um pedacinho da outra música, que é o Bonde São Januário. Vamos ver se vai dar também. Quem trabalha é que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. Quem trabalha é que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bonde São Januário, leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. O bonde São Januário, leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Pronto, já deu para vocês terem uma noção de como eram essas músicas aí, né? Se vocês quiserem procurar na internet, vocês têm acesso para ouvir a música toda, tá bom? Então, as músicas eram geralmente encomendadas após o período, né, de ditadura de Vargas ali, dentro do período de ditadura, antes não. Bom, legislação trabalhista de Vargas. Então, isso também foi muito importante, porque no período getulista, São Paulo e Rio atraíram muitos trabalhadores. E o governo percebeu que a força do operariado e elaborou uma política trabalhista que tinha duas funções, né? Primeira coisa, ele queria conquistar a simpatia dos trabalhadores, porque ele percebeu que a classe trabalhadora se organizou ali muito rapidamente. E tinha também muitos operários que eram vindos da Europa, de outros países, e eles tinham essa tendência comunista. Então, para evitar isso, também Getúlio teve uma jogada de mestre, né? Vamos ver como é que foi tudo isso. Então, leis trabalhistas, né? Para atrair a simpatia dos trabalhadores. Exercer o domínio sobre os trabalhadores, controlando os seus sindicatos. Então, como que ele fez isso? Olha, nesse período, várias leis trabalhistas foram criadas, mas não foram simples concessões do governo. Também são resultado das lutas dos trabalhadores, porque, olha, aqui eu coloquei um artigo do jornal de 1917 para vocês verem que desde essa época já havia a agitação proletária, estende-se por todas as fábricas. Então, a capital paulista, ameaçada de uma greve geral. Então, desde 1917, nós tínhamos greves, revoltas dos trabalhadores. Então, nós tínhamos movimentos que reivindicavam os direitos trabalhistas. Então, o que Getúlio fez não saiu da cabeça dele. O que Getúlio fez foi colocar no papel uma ansiedade que o trabalhador tinha, né? Aí nós temos a questão do corporativismo, que é uma doutrina que prega a reunião das classes em corporações. Então, na verdade, o que foi isso, gente? A organização dos sindicatos. Então, ele queria que os trabalhadores se organizassem em sindicatos, só que dentro dos sindicatos, ele sempre colocava alguém para, vamos dizer assim, espionar o que estava acontecendo para que levasse para o governo os acontecimentos antes mesmo deles acontecerem, né? Então, essas pessoas eram chamadas de pelegos, e foi chamado isso de movimento do peleguismo. Aqui a carteira de trabalho, que foi uma realização de Vargas, né? Ele que criou isso para o trabalhador, salário mínimo, a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. Então, isso foi muito importante para o trabalhador. Em contrapartida, a gente tem também o investimento na industrialização brasileira, principalmente a criação da Vale do Rio Doce para explorar o ferro, e a Companhia Siderúrgica Nacional na questão da produção do aço, né? Então, isso foi muito importante para o Brasil, um desenvolvimento muito grande. Ah, mas um detalhe, como é que o Brasil fez tudo isso? Na maior parte com dinheiro emprestado dos Estados Unidos. E aí, aconteceu a guerra. Aconteceu a guerra e nós acabamos entrando na guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, por conta de uma pressão norte-americana também, né?
Então, os incentivos da guerra ainda na questão industrial, vamos completar esse assunto. A guerra ela foi benéfica para a economia do país. Por quê? Porque Vargas procurou obter o máximo de vantagens do conflito. Então, ele substituiu as importações, né, por exportações. Então, nós começamos a vender o nosso produto, né? E isso, uma aliança militar com os Estados Unidos, mediante concessão de empréstimos, né? Então, ele se beneficiou disso também. E aí, final da guerra, a gente vai ver também o fim do Estado Novo. Por quê? A participação do Brasil na guerra fez com que os nossos soldados percebessem que eles haviam ido para a guerra, lutar contra países, soldados, governos que não eram democráticos e que dentro do próprio Brasil, do próprio país que ele vivia, também não estava tendo a democracia, né? Então, ó, o Brasil lutar em favor das democracias, logo não fazia sentido manter-se como uma ditadura. Então, começou um movimento, né, de oposição a Getúlio, exigindo eleições, exigindo organização de partidos políticos, e Getúlio rapidamente começou a permitir a organização, né? Mas tanta pressão, tanta pressão, tanta pressão, ele teve que marcar as eleições para 1945, né? Foram autorizadas a formação de partido político, né, e das campanhas eleitorais. Porém, Getúlio, nesse período, o que ele começou a fazer? Incentivar os seus apoiadores, né, a fazerem um movimento pedindo a sua permanência no governo, que foi chamado de movimento queremista ou queremismo. Então, Getúlio, olha a esperteza, gente, ele entrou em 1930. Nós já estávamos vivendo 1945 e Getúlio não queria saber de largar do osso de jeito nenhum. E aqui nós temos uma imagem, ó, do povo na rua. Queremos Getúlio, movimento queremista. Queremos Getúlio, queremos Getúlio, queremos Getúlio. Então, Getúlio nos bastidores apoiando todo esse movimento, né? Quando os militares perceberam, ele vai continuar no poder? Nossa, pressões militares levaram Getúlio Vargas a renunciar ao cargo de presidente do Brasil. E aqui eu coloquei para vocês a notícia do jornal, ó, renunciou o presidente Getúlio Vargas, né? Então ele foi pressionado durante uma reunião com os militares, ele foi pressionado a renunciar. E no final eu coloco aqui para vocês uma charge que mostra ele indo, o próprio Getúlio assistindo ao filme, ele indo, né, é o fim, mas ele diz, me aguarde que eu volto, e nos braços do povo. E realmente Getúlio volta, né, aí eleito pelo povo, por isso que a charge diz que no braço do povo. Olha, um detalhe antes que a gente encerre, eu quero mostrar para vocês que Getúlio aparece sempre com esse charuto na mão, né? Era muito comum. Deixa eu voltar numa foto dele aqui. Ele tinha o hábito de fumar charuto, né? Então ele aparece muito nas imagens. Olha, esse é Getúlio Vargas e com esse charutão, né? É uma marca registrada de Getúlio. E então ele tem isso. Vocês podem encontrar muitas charges que ele vai aparecer fumando charuto, porque realmente era uma marca dele, essa coisa, o hábito, né, de fumar o charuto. Gente, eu sei que é muito conteúdo, que é muita informação, vocês podem assistir novamente os 3 vídeos para conseguirem compreender melhor. E ficamos por aqui hoje, tá ok? Até mais então, fiquem com Deus.